De repente, não mais que de repente, no primeiro ano, entra uma caloura bonitinha, de olhos azuis, e quando, de repente, não mais que de repente, no outro dia, em 1981, eu liguei para ela na hora do almoço, falei, me espera aí na porta do serviço. Ela trabalhava na Praça do Patriarca, em São Paulo, edifício Banespa, e eu trabalhava na Avenida Paulista. Falei, me espera, eu saio 5h30, eu pego você e nós vamos andando até o seminário, pode ser? Pode ser. Naquele dia, a minha chefe me atolou de serviço, e eu fui sair do serviço 7h da noite. Perdi a primeira aula, cheguei correndo, esbaforido no seminário, cheguei para ela e falei para ela, você me perdoa, eu não consegui te buscar. Ela simplesmente olhou para mim e falou, eu não te esperei. E aí eu falei para ela, tudo bem, mas a gente pode ir embora juntos? Podemos. A mim falou, eu não te esperei. E aí eu falei para ela, tudo bem, mas a gente pode ir embora juntos? Podemos. E num trajeto, seja o nome do Senhor. Amém? Louvado seja Deus por isso. Graça e paz, meus irmãos. Queridos, eu quero iniciar esse momento fazendo-nos um convite à adoração, a adorarmos ao Deus que criou, ao Deus que deu e também ao Deus que levou, ao Deus que tomou. Bendito seja Ele em todo o tempo. Aqueles que podem, se coloquem de pé, por gentileza. Vamos fazer aqui uma leitura de um trecho da palavra do Senhor. Você que está com o seu boletim em mãos, você pode acompanhar comigo, porque está escrito numa versão que talvez seja diferente da versão que você tem aí na sua Bíblia. Então, eu convido os queridos e amados irmãos a acompanharem a leitura pelo boletim, certo? Diz assim a palavra do nosso Deus. Eu estou convencido de que nada poderá jamais nos separar do seu amor. A morte não o pode, nem tampouco a vida. Os anjos não poderão, e todas as forças do inferno não poderão afastar de nós o amor de Deus. Nossos temores pelo dia de hoje, nossas preocupações sobre o dia de amanhã, ou o lugar onde estivermos, bem alto no céu ou nas profundezas do mar, nada jamais será capaz de nos separar do amor de Deus, demonstrado pelo nosso Senhor Jesus, quando morreu por nós. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Queridos, nós sabemos, pode se assentar um instante, por favor. Nós sabemos que nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus, como está escrito na sua palavra. E como nosso digníssimo pastor Edson aqui fez menção de Jó, capítulo 1, versículo 20 até o 22 ali, onde Jó diz que Deus deu, Deus tomou e finalizou dizendo, bendito seja o Senhor. Deus estabeleceu então que nossa irmã Dora de Lacerda Duran viesse ao mundo no dia 18/7 de 1956. E como o salmista escreve no Salmo 139, versículo 16, todos os nossos dias estão estipulados, marcados por Deus. E aprove Deus permitir que ela estivesse conosco até o dia 6/7 de 2025. Quero convidar você a bendizer o nome do Senhor por esse tempo a qual o Senhor nos presenteou com a companhia da nossa irmã Dora. Deus seja louvado em todo o tempo. Vamos. Sim. Ok. Então, o pastor aqui nos disse para os irmãos, de fato,
permanecerem assentados, pois nós estamos fazendo uma transmissão, né, ali, para aqueles que não puderam aqui estar, e quando nós nos colocamos de pé, atrapalha um pouquinho. Então agora eu quero convidar os nossos irmãos para orar, agradecendo a Deus por esse período que o Senhor nos permitiu estarmos com a nossa irmã Dora. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças. Te agradecemos porque Tu és um Deus soberano, justo, compassivo, verdadeiro. Nós bendizemos porque lá nos Seus decretos eternos o Senhor estipulou esse tempo, o tempo em que a nossa irmã Dora estaria conosco, e agora aprove ao Senhor tomá-la para si, ó Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Abençoa, ó Deus, a cada um de nós. Nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos e pedimos, ó Pai, que a Tua boa mão continue sobre nós, fortalecendo cada um de nós, em especial a família enlutada, que a Tua boa mão esteja sobre eles, dando força, graça, que o Teu Espírito conforte e console o coração de cada um. Nós te bendizemos por tudo, em nome do Teu Filho amado, Teu Filho Jesus. E assim nós oramos, em nome e por amor dEle. Amém. Vamos louvar ao Senhor, meus irmãos. Hino 109, o bom pastor. Queridos, o texto de Apocalipse, capítulo 21, verso 4 até o 6, diz assim: Ele enxugará todas as lágrimas dos olhos deles, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor.
tudo isso passou para sempre. E aquele que está sentado no trono disse: veja, eu estou fazendo novas todas as coisas. E então ele mesmo disse: ponha isso por escrito, porque o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. Está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, eu darei de graça as fontes da água da vida. Vamos orar, queridos? Se você puder, interceda pela família, pelos amigos, da vida do pastor, das filhas que ficaram, para que Deus conforte, console. Senhor, é o teu povo, Deus, que clama por conforto e consolo, em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo de Deus, continua visitando, Deus, a vida do pastor Edson, das suas filhas, de todos, ó Deus, familiares que ficaram da dona Dora. Tenha misericórdia, Senhor. Só o Senhor, ó Deus, nesse momento, é que tem as palavras, ó Deus, certas. Só o Senhor nesse momento é que tem o abraço que tanto eles necessitam. Por isso, o Espírito Santo de Deus, abraça, ó Deus, essa família. Conforta essa família com a tua graça, do teu louvor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, fique conosco, nos confortando e nos consolando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino Brilho Celeste. Nesse momento, como parte desse culto e parte da união que uniu essas pessoas desde o início da vida da Dora. Os irmãos e cunhada da Dora vão ter um momento de louvor e gratidão pela vida da Dorinha. Vamos adorar o Senhor.
Queria saudar os irmãos na paz do Senhor. Amém. Eu sei que é um momento solene, triste, mas nós, como cristãos, nos alegramos ao saber onde ela está. O corpo dela está aqui do nosso lado, nesta urna, mas a alma dela já está nos braços do Pai. E eu queria falar em nome da nossa família. Nós somos uma família de 8 irmãos e ela era a mais nova da família, era a nossa caçulinha. Apesar de 68 anos, era a caçulinha nossa. Então a gente, não que nós tratássemos ela diferentemente, mas a gente tinha um carinho um pouco especial por ela, né? E nós éramos em 8, ela era a mais nova, e Deus já recolheu 2 dos nossos irmãos, o Gessé e a Gessir, e agora recolheu a Doralice. E nós continuamos ainda em 5, e todos nós fomos nascidos no Evangelho, criados no Evangelho, graças a Deus. Eu queria dizer do exemplo que a minha irmã foi, sempre andou nos caminhos do Senhor, nunca saiu. Mesmo quando ela se casou com Edson, ela continuou nos caminhos do Senhor. Então, graças a Deus, né? Aí que ele já tinha vindo, ele não era cristão, ele se converteu, conheceu minha irmã, aí ela acabou de dar uma lapidada nele. Mas brincadeiras à parte, então ela sempre foi fiel, e lá em nossa igreja, onde eu sou membro hoje, desde o início, o meu nome é Valdeci Lacerda. A minha esposa Elaine Moreira Lacerda, meu filho André e a minha irmã Raquel. E nós temos mais uma irmã e 2 irmãos. Né? Temos o Rubens, que é pastor já jubilado, e o João Euclides Lacerda, que é presbítero, tesoureiro lá da minha igreja, e eu sou presbítero em atividade lá. Então é uma família que sempre procurou andar nos caminhos do Senhor. Então por isso que a gente não chora, a gente sente a falta, a perca, né? Mas a gente sabe para onde foi. Né? Você vê que nós estamos todos tranquilos aqui, parece que não aconteceu nada. O nosso coração está apertado. Mas a minha irmã sempre foi um exemplo. Ela, quando jovenzinha, ainda adolescente, já liderava os adolescentes, depois tomava conta das crianças. A nossa igreja, uma época lá, tinha muitas crianças, 40, 50 crianças, e ela tinha um domínio na escola dominical para cantar, peça de Natal, de Páscoa. Ela era uma verdadeira severina lá, ela fazia tudo. Era muito competente, fazia com competência. Participou também no grupo Novo Alvorecer, foi um grupo musical que fez muito sucesso nos anos 70, sucesso entre os cristãos. Né? Não foi na Globo, não foi em lugar nenhum, mas cantava em muitas igrejas. Então, era uma honra para nós, gravaram lá um LP na época, né? Então, eu me sentia orgulhoso de falar, minha irmã canta nesse grupo, a minha irmã fez isso, a minha irmã fez aquilo. A gente fica orgulhoso de ver um parente da gente fazendo coisas boas, né? Então, hoje nosso coração está triste, mas ao mesmo tempo estamos felizes e vendo essa igreja amorosa aqui participando deste culto. Até comentei com a minha sobrinha, desculpa a emoção, comentei com a minha sobrinha aqui um pouco antes, em todos os velórios que eu já fui em minha vida, que já foram muitos, né? Nunca vi um velório com almoço ao vivo, café da manhã, muito bom, viu? Esta igreja está de parabéns, eu fiquei muito contente. Eu sou presbiteriano independente, mas sou um grande admirador da presbiteriana. É que eu não posso mudar de bandeira agora, né? A certa altura do campeonato, né? Então eu tenho que ser fiel as nossas doutrinas são iguais, né? Temos pequenas diferenças, mas lá em cima não tem placa, né? Vamos tudo para o mesmo beco, exceto algumas igrejas que acham que vai ter um céu só para eles, né? Mas nós vamos para o nosso e seja o que Deus quiser. O céu é de todos.
Então, essa é a minha palavra de gratidão à igreja, e gratidão ao meu cunhado, que durante todo esse tempo, ela nunca reclamou dele em casa. Se ela teve algum problema, ela segurou sozinha entre quatro paredes. Eu nunca vi ela chegar lá na minha mãe: ei, mãe, eu não aguento mais aquele gordinho. Não, ela toda a vida, ela sempre foi muito feliz. Eu nunca vi ela triste. Então é uma pessoa que, não é porque eu sou irmão dela, não, mas é uma pessoa que, vocês aqui, não sei quanto tempo vocês conhecem ela, vocês já aprenderam a amar. Então, imagina eu, que quando ela nasceu, eu já estava no mundo, né? Então, eu agradeço imensamente de coração a presença de cada pessoa aqui. E agora minha esposa tem uma palavrinha também. Em seguida nós vamos cantar um cântico que fazia parte do grupo que ela cantava lá nos anos 70. Boa tarde. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja aqui com todos nós nesta tarde de tristeza aqui, mas de festa lá nos céus. Nós temos aqui com certeza pessoas que conhecem a Dora desde que ela nasceu. Outros conhecem a Dora desde que nasceram. Outros conhecem a Dora de ouvir falar, porque trabalha com uma filha, é colega de um genro, é amigo do esposo, mas todos que estão aqui de uma maneira ou de outra conviveram, viram ou ouviram alguma coisa da Dora. Eu conheço a Dora há 11 anos. Infelizmente nós tínhamos a distância de São Paulo e Anápolis. Mas isso não foi o suficiente para diminuir o nosso amor, o nosso carinho. Não foi a distância. Sem dizer que, como Jó, que já foi citado aqui, disse que ele antes conhecia Deus de ouvir falar. Depois ele começou a conhecer de contigo andar. Então tem alguns aqui que conheceram a Dora de ouvir falar. E outros conheceram de com ela andar. Mas como já outros disseram, ela conheceu a Deus não só de ouvir falar, mas de andar e viver. Lá em São Paulo às vezes tem o termo, até meio brincalhão, mandou puxar a capivara do fulano, então seria a folha corrida para ver se tinha alguma coisa que desabonasse. Eu tenho certeza que se puxarmos a capivara da Dora, está branca como a neve, porque foi lavada e remida pelo sangue de Jesus. Amém. E não tenho a menor dúvida de que onde ela está, alguns de nós temos certeza que estaremos lá. Outros estamos lutando para estar lá. E se você ainda não tomou a decisão de com ele andar, siga os passos da Dora. Eu garanto que você não irá se arrepender. Indiferente do convívio que você teve com a Dora. Se o convívio que você teve com a Dora foi bom, tenha certeza que o convívio que você terá com Jesus, o amigo da Dora, o Senhor da Dora, o Salvador da Dora, será muito, muito melhor do que o período que nós tivemos com a Dora. É isso que nos alegra
mesmo que as lágrimas desçam, nos conforta, não nos traz desespero, porque sabemos onde ela está e que o Espírito Santo do Senhor é que nos conforta. Quanto ao novo alvorecer, eu não conheci o Valdeci, com certeza na época do novo alvorecer, eu lembro das capas do LP, que eram tocados em minha casa, naquelas vitrolinhas, laranja, cinza, aquelas vitrolinhas, né? Mas que a gente tinha o prazer de pôr num volume para que o vizinho ouvisse e nós cantávamos juntos. Eu era uma criança, não que eu seja muito novinha, mas eu já conhecia o grupo Novo Alvorecer. Jamais, jamais na minha mente passou que um dia eu iria conhecer uma componente do grupo Alvorecer. Queria me casar com um irmão de alguém que participou do grupo Novo Alvorecer. Mas esse hino que nós vamos cantar, eu já cantava lá atrás, sem conhecer a Dora. Só ouvi o Novo Alvorecer. Nós estamos aqui para agradecer, louvar a Deus pela vida, pelo tempo, pelo privilégio que Deus nos concedeu de ter vivido, conhecido, convivido com a Dora. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor pelos anos que Ele nos presenteou da Dora aqui na terra. Agora ela foi para casa que Ele foi nos preparar. E ela já foi levada para lá. E a gente continua aguardando. Vamos fazer por onde nos encontrarmos com a Dora. Esse hino fala: obrigado, Senhor, pelo irmão que está do meu lado, pelo amor que eu não mereci, pelo pão que não deixou faltar. Às vezes são coisas tão pequenas que nós deixamos de falar obrigado, Senhor. Obrigado. Porque é Ele que nos mantém a cada dia. Que nesta tarde todos nós possamos dizer: obrigada, Senhor, porque Tu me deste vida, porque Tu me deste Jesus Cristo, e que nos trouxe salvação e vida abundante no Senhor. Amém?
que saibamos dizer obrigado, Senhor. Gostaria de fazer a leitura no texto do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. Contudo, eu lhes estou contando este segredo estranho e maravilhoso. Nem todos morreremos, porém todos receberemos novos corpos. Tudo acontecerá num instante, num piscar de olhos, quando for tocada a última trombeta. Porque virá do céu um toque de trombeta e todos os cristãos que já morreram de repente voltarão à vida com novos corpos que nunca, jamais morrerão. E então nós, que ainda estivermos vivos, também receberemos de súbito novos corpos. Vamos louvar ao Senhor mais um pouco? Vamos louvar o Senhor. Como o pastor disse, nossa irmã Dora era uma que gostava muito, de louvar, do nosso louvor. E sempre estava aqui na frente cantando e louvando o nosso Deus. Nós vamos estar cantando esse cântico. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo, escuta, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que abrigo és. Vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo,
uma vez. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Às vezes não entende, né? As pessoas não entendem, no mesmo momento tão dolorido, de tanta dor, mas mesmo assim louvamos a Deus e cantamos hinos de gratidão a Ele, porque entendemos que o Senhor faz o melhor para nós, que Ele é fiel a nós. E nós vamos cantar mais um cântico. Te agradeço, Senhor. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo
Boa tarde a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui para cultuar o Senhor, agradecer ao Senhor. Nesse momento eu gostaria de convidar a igreja para adorar ao Senhor por meio da sua palavra, pela edificação, da pregação da palavra de Deus. Que essa palavra do Senhor revelada possa trazer consolação aos nossos corações, especialmente à família. Quero cumprimentar aqui o reverendo Edson, agradecer por essa oportunidade. Todos os familiares, Carol, Keila, os netinhos, os genros, os irmãos, que Deus abençoe a todos e acima de tudo a igreja também. Palavra do Senhor, o texto do Evangelho segundo João, capítulo 11. Evangelho segundo João, capítulo 11, entre os versos de 17 até o verso 29. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Esta é a palavra de Deus. Pai bendito, pedimos que o Senhor nos instrua neste momento, que em nome de Jesus, pelo poder e autoridade do Espírito Santo do Senhor, que consolo seja aplicado aos nossos corações. Que haja entendimento da Tua palavra, de forma que todos que aqui estão, Senhor, sejam edificados e abençoados por meio do Senhor, por meio da Tua palavra, Deus. Usa-me para louvor da Tua glória, apesar de mim, apesar de quem sou e de todos os meus pecados. Que o Teu nome seja engrandecido, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 2, garante para nós que é melhor ir a um funeral do que a festas. Afinal, todos morrem e é bom que os vivos se lembrem disso. Obviamente que o autor Eclesiastes não está afirmando que é bom no sentido de sentir prazer, mas no sentido de trazer proveito para as nossas vidas, de trazer um ensinamento importante para nós. De fato, irmãos, nós todos um dia estaremos na mesma situação em que encontra a dor. Nós temos momentos de alegrias, de prazeres, e que eles sejam multiplicados nas nossas vidas em nome de Jesus. Mas o estado da morte, a separação, ela é inevitável. E é por isso que a gente chora. Jesus também, quando esteve no funeral de Jó, do seu amigo Lázaro, ele chorou ao perceber a condição decaída dos seres humanos. O pecado fez que todos os seres humanos estivessem condenados à separação eterna entre Deus e cada um de nós, todas as criaturas. Mas a morte, ela não é o estado final. Deus nos amou a tal ponto que deu o seu Filho para restaurar essa condição de morte. Obviamente nós estamos chorando agora, é de partir o coração. A morte, ela é o estado de separação do corpo com o espírito. E mais cedo, quando eu vi as cartas sendo colocadas aqui junto ao corpo da nossa irmã Dora, as cartas das netinhas, esse momento partiu meu coração. Porque de fato, irmãos, é muito duro essa realidade da separação. Mas a certeza que nós temos é que a morte, ela nunca terá a última palavra. Porque Jesus Cristo sanou para nós essa situação.
Um dia nós todos estaremos reencontrados. Assim como afirmou o reverendo Edson aqui, olha, você não me esperou. Mas a certeza que nós temos, pastor Edson, a certeza que nós proferimos todos os domingos nos púlpitos, e até o último dia das nossas vidas, é que o reencontro é certo. E que Jesus vai promover todo esse reencontro, em que o pecado separou, e que o pecado destruiu, Jesus restaura. Jesus restaura a vida. Jesus restaura os reencontros. Jesus vai promover novamente esse encontro perfeito. Essa é a certeza. Esse é o que traz consolação aos nossos corações. Agora, por que é proveitoso estarmos aqui, irmãos? É de fato para a gente refletir qual que vai ser a minha condição que eu vou me encontrar. Porque a promessa é que aqueles que estão em Jesus, aqueles que são amigos de Jesus, não enfrentarão a segunda morte. A primeira morte é inevitável, nós vamos enfrentar. Mas a segunda morte você não precisa enfrentar. Essa é a realidade em que Jesus Cristo estava anunciando aqui para a irmã Marta, a irmã de Lázaro, totalmente entristecida, em luto. Maria nem quis o encontro de Jesus. Maria é aquela que quedava aos pés de Jesus na casa, enquanto Marta, atarefada, trabalhando, Maria contemplava e adorava o Senhor. Mas nesse momento, ela não quis nem ir ao encontro de Jesus. Diz o texto que ela chorava. E a palavra original aqui era um choro copioso da desesperança. No entanto, Marta foi ao encontro de Jesus. E o encontro que nós temos que ter com esse Jesus, para a situação de nós vencermos a segunda morte, é que nós estejamos como Lázaro, é amigo de Jesus. Morreu, mas morreu como amigo de Jesus. E é isso que traz o nosso coração de alegria, que deixa mais fácil esse momento, que é tão duro, já tão duro. É saber que Dora partiu como amiga de Jesus, como esposa zelosa, como uma boa mãe para suas filhas, como uma boa avó, como testifica essas cartinhas deixadas pelas netas. Uma mulher que talvez, uma tarefa tão difícil de ser esposa de pastor, porque a esposa de pastor é colocada na lupa, no microscópio, é medida com réguas, mas ela efetuou esse papel muito bem, para a glória de Deus. E partiu como amiga do Senhor Jesus. E aqueles que partem como amigos do Senhor Jesus, são portadoras de promessas que se cumprem. Porque quem faz essas promessas é o próprio Deus, que não é homem para mentir, que não se arrepende das suas promessas, mas que a cumprirá cabalmente. Eu vejo aqui algumas promessas, irmãos. Enquanto Jesus chega, ele chega atrasado de propósito, nesse encontro, nesse momento de funeral. E Marta, ao encontrar com o Senhor Jesus, ela estava com o seu coração atribulado e uma certa revolta diz, olha, se você estivesse aqui, isso não teria acontecido. E em momentos como esse, de dureza, de tribulação, de provas, o inimigo das nossas almas e a nossa própria carne, a nossa condição decaída, tem que nos levar a duvidar do Senhor Jesus. Será que Jesus não se importa? Será que Jesus não está vendo a minha dor? Será que Jesus não poderia ter impedido isso? Obviamente, nós estamos diante do grande eu sou, que se importa profundamente conosco, mas que permite que a gente passe por essas provas, para que a nossa fé seja cada vez mais alimentada na dependência dele. A morte, as enfermidades, as tribulações, não se tem nada a ver, não se referem a como Deus nos ama. Deus nos ama ao ponto de entregar o seu único filho, para nos tirar da condição da segunda morte, da separação eterna com ele. E aqui, Jesus, como sempre, ele sempre se relaciona com seus servos, fazendo promessa. O Antigo Testamento é um livro de promessas. Todo o Antigo Testamento, Deus está prometendo a salvação em Jesus. E Jesus, como revelação de Deus, é o cumprimento de todas as promessas de Jesus. E ele ainda é, para nós, o cumprimento das promessas que o próprio Cristo Jesus fez. E ela faz uma declaração de fé. Eu sei que tudo podes. Tudo pode. O Senhor Jesus Cristo pode todas as coisas. E essa foi a condição enquanto nós estávamos lutando, quando recebemos a notícia da enfermidade da irmã Dora. Pastor Edson já colocou a igreja para orar e pediu para os pastores orarem nos grupos dos pastores.
E a nossa igreja orou, e certamente todos oraram, na confiança de que Jesus Cristo tem o poder para reverter todas as coisas. E Ele tem mesmo, irmãos. Ele faz o milagre, Ele faz o impossível. Não é porque, de repente, aquilo que nós pedimos não aconteceu, que Ele não tem poder. Pelo contrário, tudo está debaixo do controle soberano de Deus. Quando Jesus Cristo afirmou que ia para o encontro de Lázaro, Ele afirmou, olha, essa morte, essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Porque algumas serão para a morte, algumas marcarão o nosso encontro com Deus. E é importante que eu esteja alinhado com esse Senhor Jesus, em amizade com esse Senhor Jesus, sem a minha fé vacilar. Porque esse encontro está marcado mais cedo ou mais tarde. Mas o que a palavra de Deus nos consola é quando ela afirma no Salmo 116 que preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. É preciosa para Deus. Ela está com Deus. A promessa que Jesus Cristo fez, aquele ladrão à sua direita diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. No fechar dos olhos, ela abriu no paraíso, já sem nenhuma doença, sem nenhuma enfermidade, sem nenhuma dor, com todas as lágrimas enxugadas. A certeza que consola os nossos corações é que ela está muito melhor do que conosco. Ela está face a face com o Senhor. Ela está vendo a realização de todas as promessas que ela leu dia após dia na sua jornada sobre Jesus, sobre a salvação, sobre a vida eterna, sobre a consolação, sobre a alegria plena. É isso que está prometido aos seus filhos. É essa promessa que nós temos que crer, irmãos. Então Jesus faz a promessa, o seu irmão há de ressurgir. Ela fez outra declaração de fé. Eu sei que ele ressuscitará no último dia. Irmãos, essa é a declaração que nós temos a certeza. Jesus na cruz matou a morte os seus efeitos. De tal forma que Paulo declarou em sua carta aos Coríntios, onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a morte, a sua vitória? Jesus prevaleceu, Jesus tem a última palavra, Jesus é o Senhor sobre todas as coisas. Paulo ainda escrevendo aos Tessalonicenses, lhe garante que ao ressoar da trombeta, primeiro aqueles que dormiram em Cristo, hão de ressurgir. E aqueles que aqui estiveram, se reencontrarão com Ele nas nuvens. E haverá um encontro triunfal. Pastor, Deus abençoe que de repente o Senhor esteja aqui quando Jesus voltar. Mas é nesse momento em que o seu reencontro com a Dora vai estar estabelecido para sempre. O que me chama a atenção, que nos faz lembrar desse episódio, é a letra do grupo Logos, quando Paulo César escreveu a música Autor da Minha Fé, ele diz, ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis que o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim. Por isso eu canto glória. Glória ao autor da nossa fé. Irmão, se você fez essa declaração de fé de Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador, você também é alvo dessa promessa. E por fim, a última promessa, a última declaração de fé que nós percebemos em Marta. Jesus pergunta-lhe, você crê nisso? Você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Que aquele que ainda que morra viverá eternamente? Ele faz isso de forma enfática, tanto no verso 25 como no verso 26 ele repete. Quem crê em mim, ainda que morra, vai viver. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. A morte não tem a palavra final. Não tem. Jesus ele faz uma declaração solene, ele faz isso de uma forma enfática no original em grego aqui. Não morrerá eternamente, de forma alguma. Essa é a convicção, irmãos. Se você crê nisso, se essa é a sua profissão de fé, você é portador da coroa da vitória, da coroa da vida. Assim como Dora já recebeu a imarcessível coroa da vida. Ele pergunta, você crê nisso? Ele pergunta para nós hoje, vocês creem nisso? E a resposta que Marta faz, num momento duro, de luto, de desespero, talvez de desesperança, é
declaração que nós temos que fazer num momento como esse. É no momento do desespero, da dor, é que nós temos que mostrar que nós somos crentes de fato na prática e não na teoria. Tudo que nós já estudamos na palavra de Deus, nos cultos, a gente coloca em prática agora. E ela declara: sim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É a mesma confissão de Pedro. A confissão que declara que nós somos membros dessa igreja invisível. Que nós somos membros do povo de Deus. Que a nós pertence o reino dos céus. A nós pertence a promessa de que não haverá mais choro, nem lágrimas, nem ranger de dentes, nem luto, nem morte, nem tribulação. Tudo isso já passou, ficou para trás. Toda tristeza é por enquanto. Mas a alegria em Jesus é eterna. Creem. Confessem Jesus Cristo como Senhor. Para que quando for a nossa vez, nosso encontro triunfal com Jesus, a família seja consolada também. Nós estamos com o Senhor Jesus. Deus abençoe. Fiquem firmes com Jesus. Que Deus console e abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Meus queridos, nós te somos gratos pelo dom da vida eterna em Cristo Jesus. Te agradecemos pelo tempo que o Senhor tem nos dado e conservado com vida aqui, Senhor Deus, pela nossa história, pela nossa família, sobretudo pela vida da Dora, Deus. Obrigado pelo testemunho de fé ao longo da sua caminhada com Cristo Jesus aqui sobre a terra. Obrigado pela família que ela estabeleceu. Obrigado pelo ministério que ela desenvolveu. Obrigado pelas músicas que ela cantou, Deus. Obrigado pelas lutas, pelas tribulações que testificaram a fé e a confiança no Senhor Jesus. Obrigado por tantas alegrias que ela desfrutou, Deus. Obrigado por toda a bondade do Senhor com ela e com a sua família, Pai. Pai, nesse momento eu quero implorar ao Senhor em nome de Jesus que a força do Senhor, a consolação, a paz que excede todo entendimento, a tua presença, a tua companhia, a certeza de sermos consolados na ressurreição de Cristo Jesus, seja sobre todos nós, mas em especial sobre a família, sobre o pastor Edson, sobre a Keila, sobre a Ana Carolina, sobre a Luísa, sobre a Isabela, sobre a Ana Laura, sobre os seus irmãos, todos os irmãos queridos que amaram a Dora, Senhor Deus. Que a tua boa mão esteja conosco, que o bom pastor esteja conosco, que o grande eu sou também possa nos abrir a porta da mansão celestial. Que em ti, Senhor, alcancemos pastos verdejantes e águas tranquilas, assim como a nossa irmã Dora já desfruta, Deus. Obrigado por tudo. Nós te louvamos em nome de Jesus. Irmãos, eu quero fazer alguns agradecimentos, mas antes dos agradecimentos, só um aviso. Nós vamos para o Memorial Park, mas nós não vamos em ritmo de cortejo. Nós vamos em velocidade normal e lá no trevo nós vamos diminuir a velocidade e aí sim descer devagar. A pedido das minhas filhas, nós não vamos fazer outro ofício lá no cemitério. Nós vamos chegar e nos despedir e já sepultar. Não vai ter outro momento. O momento é aqui. Nós vamos ainda louvar, nós vamos adorar, nós vamos investir todo o tempo aqui. Lá nós não vamos fazer isso. Minha gratidão. A transmissão teve intercorrências, mas fique tranquilo, porque o culto todo foi gravado. As pessoas que não puderam participar, elas vão receber a gravação e vão poder assistir com calma. A minha gratidão, primeiro delas, às nossas igrejas. Igreja Bom Pastor, por estar conosco nessa caminhada, desde o momento que a gente soube da notícia. Pela Igreja Ebenezer, minha gratidão ao Presbitério Norte de Anápolis. A minha gratidão à Igreja Presbiteriana de Curitiba. Nós nunca fomos tão amados, tão queridos. Nessa última semana que a Dora passou no hospital, os irmãos da igreja de Curitiba, as irmãs, elas cercaram a minha família de todos os mimos e carinhos possíveis.
numa escala para uma fazer o café da manhã, o outro almoço, a outra janta. Cercaram a Keila de carinho. A Keila ficou quase 15 dias sem poder trabalhar. E muitos cobriram o valor do trabalho da Keila. Outros pagaram para que pessoas pudessem limpar e arrumar a casa da Keila, para que ela pudesse se dedicar 100% à igreja. O carinho dos irmãos da igreja Ebenezer, o carinho da nossa igreja. Ontem, quando nós chegamos, nos levando o café da manhã, né? Perguntaram para mim, pastor, quantas pessoas vão jantar na sua casa? Eu falei 12. E as irmãs aqui, com todo carinho, levaram a janta para 12 pessoas, só que para 4 dias. Elas não entenderam que era só para ontem. Elas levaram janta para 12 pessoas para 4 dias. O carinho do café da manhã, do almoço aqui hoje. O carinho que o meu conselho. E eu acredito que se eu precisasse ter ficado com a Dora até outubro, até dezembro, o meu conselho tinha feito isso. Eu agradeço, porque muitas vezes eu preciso de um conselho que bote freio nesse pastor. E o meu conselho, no domingo retrasado, mesmo em tom de brincadeira, falou para mim: ou o senhor vai para Curitiba essa semana, ou o senhor está sem o pastorado para o próximo ano. Tal é o carinho que eles queriam que eu demonstrasse para a Dora. Presbitério Norte de Anápolis, na figura do Carlos, na figura do pastor Leopoldo, minha gratidão. Companheiros que tiraram tempo para logo que saiu a notícia, irem comigo orar lá na panificadora Modelo. A gente transformou aquela panificadora numa igreja, num momento de culto. Minha gratidão principal ao Hospital Presbiteriano Mackenzie. As 2 vezes que a Dora foi internada, pela humanidade, pelo carinho com que ela foi tratada, pela equipe médica e pelo corpo de cuidado espiritual daquele hospital. A Dora, todos os dias, ela tinha pelo menos 2 ou 3 pessoas do corpo de capelães orando por ela. O cuidado que eu tive, as minhas netas tiveram, quando nós passamos pela casa de apoio, que pertence à instituição Mackenzie, junto com o Sínodo do Paraná. E ainda hoje eu falava com o pastor Pedro, presidente do Sínodo de Anápolis. Nós vamos trazer para Anápolis a casa de apoio e vamos colocar do lado do hospital de urgência, para aqueles que precisam. Essa ideia não sai do meu coração, isso arde, e nós vamos fazer isso acontecer. Então, se a partida da Dora serviu para alguma coisa, serviu para acender uma chama que vai virar uma fogueira dentro da cidade de Anápolis. Então aqui é a minha gratidão a todas essas pessoas. Nós vamos, e eu peço licença agora para quem está fazendo a transmissão, nós vamos nos colocar em pé. E nós vamos cantar com todo fervor, porque Ele vive. E aí eu vou pedir ao pastor Hugo, que depois do hino ele faça a oração. E ao pastor Silvio, que foi o primeiro pastor que nos recebeu quando nós chegamos em Anápolis. O pastor Silvio vai impetrar a bênção. O pastor Hugo ia fazer a oração e bênção, mas como chegou mais pastor, nós vamos dividir. O pastor Hugo faz a oração, o pastor Silvio impetra a bênção, porque Ele vive. Deus enviou seu Filho amado
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oremos. Graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor é poderoso, santo e conhece toda a nossa vida. Graças nós te damos pela vida da irmã Dora, porque ela foi filha, ela foi mãe, ela foi esposa, ela foi avó e, acima de tudo, ela foi serva do Deus vivo e verdadeiro. A imarcessível coroa de glória já está reservada para ela. Que o Senhor, ó Deus, possa imprimir nos corações, nas mentes que a conheceram, o seu testemunho de humildade, de delicadeza, de compreensão, marcas registradas da vida da nossa irmã. Que o consolo do teu Santo Espírito esteja sobre a vida do reverendo Edson. Pai, sei com esse homem, que história linda, que começo incrível, mas o final é melhor do que o começo. Abençoe, ó Deus, a Kelly, a Carol, as netas, genros, familiares. Que o consolo do Senhor durante os dias, meses e anos que virão possa ser presentes na vida de cada um deles. A Igreja de Jesus, graças te damos, porque nesses momentos que ela se move e que se ela manifesta como o corpo de Cristo vivo do Senhor, que abraça, que acolhe, que cuida e que afaga. Bendito é o Senhor, porque não rejeitou nenhuma oração e elas foram acolhidas diante do teu trono da graça. Aprove ao Senhor recolher a tua serva, graças nós te damos. Pai, agora que iremos retornar para os nossos lares e para os nossos afazeres, que a palavra, os cânticos, tudo que foi ministrado aqui, nesse culto em louvor e gratidão ao Senhor pela vida da Dora, fique registrado nas nossas mentes. Nós oramos agradecidos pelo amparo e o consolo do teu Santo Espírito, e o fazemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a bênção e o privilégio da presença, da orientação, da assistência e das consolações eternas do Santo Espírito de Deus repousem sobre todos nós, especialmente reverendo Edson, familiares, corpo de Cristo aqui presente. Sejam abençoados hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém.